Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de sistemas estruturais. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de travessas planas, só que utilizando um novo método, que seria, no caso, o método das seções. Até o presente momento, a gente já discutiu o método dos nós, entendendo também o que são membros de força nula, como se calcular os membros de uma travessa plana, para saber realmente quais são os esforços internos de tração e compressão atuantes. Nessa aula virtual, nessa aula em regime remoto, agora a gente vai trabalhar os mesmos conceitos, só que utilizando uma outra técnica de resolução de treliças. Não mais o método dos nós e agora o famoso método das seções. Então, deixa eu apresentar aqui a minha tela, sem mais delongas. Eis que vocês veem a minha tela, já com algumas descrições do método, que é exatamente daí que eu quero iniciar a discussão com vocês. Primeiro, em que consiste, né? O método das seções, ele vai ser utilizado para determinar forças atuantes dentro de um corpo. Ele é bem semelhante, ou melhor, ele se baseia muito com aquele método das seções que a gente utiliza para saber os esforços internos em vigas, em pórticos. É a mesma coisa, é o mesmo método. Então, ele se baseia no princípio segundo o qual, se um corpo está em equilíbrio, qualquer parte dele também está em equilíbrio. Exatamente o mesmo conceito que nós discutimos lá na estática, na disciplina anterior, falando sobre esforços internos dentro de uma viga, por exemplo, o elemento mais simples, isostático. A gente cortava a viga no meio, olhava para a esquerda ou olhava para a direita, e quando eu cortava, surgia 3 esforços. Um cortante, um momento fletor e um esforço normal, naquele ponto. E aí a gente calculava, utilizando as equações de equilíbrio, calculava qual era o esforço atuante naquela viga. O princípio é exatamente o mesmo, só que agora com treliças. Agora eu não secciono um só membro, agora eu secciono um conjunto de membros. E é exatamente isso que a gente vai discutir nessa nossa aula. Para iniciar a discussão, observe uma treliça plana, com carregamentos pontuais e apoiada, no caso isostática, e eu quero descobrir esforços internos em determinadas barras. A barra que eu quiser determinar, isso é importante, a barra que eu quiser determinar o esforço interno, eu secciono ela. Eu preciso seccionar as barras que eu quero descobrir. Então, seccionei aqui uma região, quando eu secciono, é como se eu quebrasse ela no meio. É exatamente isso que vocês estão vendo aqui embaixo. Eu estou com a minha estrutura quebrada, e como eu quebrei, e minhas barras só estão submetidas a um tipo de esforço, que é o esforço normal, vão surgir vetores em cada barra que eu seccionei. Em cada barra, tanto de um lado como do outro. Seguindo o mesmo princípio que eu mostrei a vocês no método dos nós, adota sempre os vetores saindo da minha peça, como se estivesse puxando a peça. Ou seja, vetorialmente ele está indicando um esforço de tração. Se matematicamente eu descobrir um vetor negativo, indica que o sentido está equivocado. Basta então entender que aquele vetor, ao invés de estar tracionando, ele está comprimindo a minha peça. Então, é o mesmo princípio. Então, a gente sempre adota os vetores saindo. Quando eu secciono, no mesmo princípio das vigas, eu posso olhar ou para a esquerda ou para a direita. Para qual lado eu vou olhar? Depende. Qual é o lado mais simples de se resolver? Regras básicas. Seccionar de forma a dividir a treliça em 2 partes. Devemos escolher uma seção que intercepte no máximo 3 barras desconhecidas. Mas para me seccionar no meio, eu preciso seccionar 5 barras. Não tem problema, mas desde que apenas 3 sejam desconhecidas. Porque é o seguinte, nós vamos utilizar as equações de equilíbrio. Existem 3, somatórias de força em x, em y e somatório de momentos, em um determinado ponto. Então, eu só consigo descobrir 3 variáveis, 3 incógnitas. É exatamente isso que a gente vai levar em consideração. Além disso, não se deve escolher barras paralelas nem concorrentes ao mesmo ponto, porque daí ele vai ficar um sistema indeterminado. Eu não consigo, com 3 equações, resolver. Então, é um outro ponto. E aquele aspecto que eu já comentei, arbitrar os sentidos dos esforços normais, incógnitos, ou seja, apenas os que eu não conheço. Se eu já conheço, eu arbitro o sinal correto.
Se é compressão, o vetor empurrando a peça. Se é tração, o vetor puxando a peça. Assim, pois assim, né? Os sinais obtidos já serão sinais do esforço atuante. Isso é importante. O sinal positivo confirma o sentido, ou seja, confirma que está tracionando, e o negativo vai indicar que a peça está comprimida, sofrendo compressão. Então, esse é o princípio básico do método. É extremamente simples de se calcular por ele. Aí, a primeira questão que chega é essa. Tá, Luiz? E qual método eu escolho? Eu faço por método dos nós ou método das seções? Óbvio que existem mais variáveis do que isso, mas depende. Qual é o método que você mais se sente confiante de utilizar? E quantas barras você quer descobrir o valor? No geral, os autores dizem o seguinte: se eu quiser descobrir todos os valores, tenta fazer pelo método dos nós. Se eu quero saber pontualmente, eu quero saber o valor de uma barra específica, duas barras específicas, vai para o método das seções, que ele é mais prático para isso. Aí eu vou dar uma opinião minha. Se você vai escolher e domina os dois, faça pelo método das seções. Por quê? Porque se você errar o valor de uma barra, não influencia em todas, ou não influencia nas demais. Coisa que no método dos nós, a gente já discutiu que é uma influência grande. Se você errar uma barra, um nó você errou, provavelmente vários outros também vão ter o cálculo equivocado, não vai bater o cálculo. E daí é retrabalho, é problema. Então, tenta fazer por uma das seções, porque se você errar uma barra, não erra as outras, porque uma não vai estar vinculada à outra. Uma seção, as 3 barras de uma seção estão vinculadas, mas se eu fizer uma outra seção aqui, ó, ela não tem mais nada a ver com a primeira. Então, são resultados independentes que uma não vai influenciar, não vai fazer que você erre na outra, pelo menos a princípio. Existem situações que naturalmente pode acontecer, mas é um método que eu recomendo. É um método que a gente precisa entender e é extremamente simples de resolver por ele. Basta saber utilizar as equações de equilíbrio. No método de nós, eu usava somente 2 equações, que é os somatórios. No método das seções surge mais uma, que é o momento. Daí, eu trago um exemplo exatamente para a gente colocar isso em prática. Obtenha os esforços internos nas diagonais centrais dessa treliça. Eu não quero saber tudo, eu quero saber nas diagonais centrais. Então, exemplo, eu quero saber, ó, essa diagonal aqui. Como a estrutura é totalmente simétrica, essa diagonal é igual a essa, porque a estrutura é simétrica. Essa diagonal é igual a essa. E cada barra tem o seu par. Essa com essa, aí depois essa com essa com esta. Aliás, desculpa, né? Essa com essa com essa. Então, são barras aí todas iguais, porque a estrutura é totalmente simétrica. Os carregamentos são simétricos, ó. Tem 10 de um lado, 10 do outro. É 2 metros de um lado, 2 metros do outro. O apoio está aqui, o outro apoio está aqui. Então, é totalmente simétrica a estrutura. Isso é muito bom, principalmente para efeitos de cálculo, porque um lado é exatamente igual ao outro. Então, a gente vai até melhorar um pouquinho esse exemplo. Na verdade, eu quero descobrir algumas barras. Eu quero descobrir o valor dessa barra, desta barra e dessa outra. Fica bem óbvio, né? Só seccionar essas barras que eu quero descobrir. Ah, mas na verdade eu quero descobrir essa barra, essa e essa. É possível fazer com uma só seção? Fazendo uma seção assim, ó? Não é por quê? Porque eu vou ter 4 incógnitas, mas somente 3 equações de equilíbrio. Então, isso não é possível para essa condição. Não dá para resolver dessa maneira, mas a gente vai buscar outras técnicas. Então, começando por aqui, e antes de começar, antes de fazer isso aqui, e aí a gente até pode chegar a uma conclusão que dá para mim fazer isso, é o seguinte: utilizando os conceitos de membros de força zero, a gente sabe de cara que essa barra aqui, essa diagonal, esse montante central é zero. Quem não se lembra de membros de força nula, dá uma revisada nas aulas, né? Tem inclusive um vídeo que eu postei para vocês falando exatamente sobre isso. Como definir os membros de força nula dentro de uma treliça.
a princípio, nessa estrutura aqui, apenas essa barra é membro força nula. Apenas ele. Então, vamos pegar o seguinte. Vamos fazer uma seção. Já que eu quero descobrir a diagonal central é essa. Eu vou até grifar ela aqui para a gente não perdê-la. Aqui eu quero saber exatamente essa barra. Essa barra é o meu objetivo. Então, eu vou fazer uma seção nesse ponto, sempre buscando cortar a barra que eu quero. Então, está aqui a minha seção. Vou chamar isso aqui de seção AA. A partir do momento que você secciona, aí eu vou tomar a liberdade aqui utilizando essa luz digital. Deixa eu pegar aqui. Ó. Seccionei minha estrutura. É como se eu pegasse aqui uma borracha e passasse exatamente aqui. Como eu passei a borracha, eu posso separar a minha estrutura. Olha só, separei a estrutura, cortei ela em 2 pedaços. Eu vou aqui tirar essa parte de baixo, porque senão pode confundir, né? Quando eu secciono, naturalmente vão surgir esforços internos. Então, vai surgir um vetor aqui. Vai surgir um outro vetor aqui. Deixa eu botar logo de cima. Aí, lembrando, tenta colocar sempre os vetores para fora. Porque aí, se ele é negativo, a sua intensidade é porque o sentido dele está trocado. E deixa eu botar aqui o de dentro. Olha só. Temos, então, aqui os meus 3 vetores, bem definidos. Se eu quiser, eu posso fazer o mesmo exemplo do outro lado. Já que eu cortei, ela vai também surgir os vetores no sentido oposto. Eu posso muito bem fazer isso. Opa. Um vetor aqui. Eles têm a mesma intensidade, né? Pode ser até que eu tenha desenhado eles aqui com tamanhos diferentes, mas são vetores iguais, tá? Tá aqui os vetores. O objetivo é descobrir o valor desses benditos. Seja olhando para a esquerda, seja olhando para a direita da minha barra. Se eu chamar isso aqui, ó, vou chamar aqui de força A, força B e força C. Eu sei que o comum é chamar força e o nome dos nós que seguem. Por exemplo, seria CG. Aí esse outro aqui seria BC, esse outro aqui seria GH. Mas, por comodidade, eu vou deixar uma nomenclatura bem mais simples. Então, FA, FB e FC. Do outro lado, a mesma coisa. FA, FB e FC. Beleza. Agora, o detalhe é, escolha um lado para trabalhar. Você vai aplicar as equações de equilíbrio, somatório de força, a um dos lados. Ou o lado esquerdo, ou o lado direito. Num dos dois. Um ou outro. E você vai chegar exatamente aos valores de FA, FB e FC. Por liberdade, eu vou utilizar esse lado aqui. Eu vou deixar o outro aqui em cima, caso a gente precise, queira. Eu vou deixar ele aqui. Esse é o nosso lado. Percebam que eu tenho uma força que não está apresentada, que é exatamente a reação de apoio. Então, primeiro passo, sempre você vai resolver treliça. Eu até passei direto nisso daqui, porque eu já bati muito nessa técnica. O primeiro passo a resolver treliça é achar as equações de apoio. Como ela é simétrica, ó, eu tenho 10, 20, 30, 40, eu tenho 50 kN aplicados. Por simetria, eu vou aumentar de para um lado. A gente vai chegar aqui a 25 kN. E do outro lado, idem. Opa, então. Eu vou deixar assim mesmo, 25 kN. Esse vetor aqui, eu vou levar lá para baixo. Pronto, pessoal, tenho tudo. Tenho exatamente tudo que eu preciso saber. O que eu vou aplicar aqui são as equações de equilíbrio. Somatório de forças em x, em y e em z. Aí eu vou começar com uma bem simples. Que é a seguinte. Lembre que somatório de momentos é igual a zero em qualquer rótula. Né? Em qualquer rótula, o somatório de momentos é igual a zero. Então, eu posso aplicar o momento nesse ponto, nesse outro, nesse,
ou até nos pontos que não estão aparecendo aqui, que estão do outro lado da barra. Eu posso aplicar, ó, nessa barra, nessa outra, na outra lá de cima, nessa daqui. Em qualquer barra, o momento tem que ser igual a zero, olhando somente para essas forças. É comum até a gente pegar esses nós e trazer para a figura. Que por mais que eles não estejam seccionados, eles podem participar. Então, ó, perceba, eu trouxe os nós que estão à direita da minha peça, à direita do ponto que eu seccionei. Isso aqui pode ser importante para a gente, pode ser útil para a gente. Como é que eu faço aqui, então? Usando as equações de momento, só para a gente ver como é simples. Se eu calcular o momento nesse ponto, ó, a variável FC, a incógnita FC não entra, porque não gera momento, e nem FB. Correto? Então, se eu calcular o somatório dos momentos no ponto G, eu vou achar o valor de FA. Então, tá aqui, ó, somatório de momentos no ponto G igual a zero. Tudo que girar nesse sentido aqui, eu vou arbitrar positivo, usando a regrinha da mão direita. Então, a gente vai ter o quê? O FA gira no sentido contrário. Então, menos FA. E a distância? Aí, se vocês olharem, eu fiz um exemplo bem prático. Tanto na horizontal como na vertical é 2 metros. Para o ângulo interno, né, caso a gente precise, ficar 45 graus. Só por isso. Então, a distância de FA para o ponto G, 2 metros. Então, FA vezes 2, negativo. O 10. Esse 10 aqui não gera momento, porque está exatamente em cima do ponto G. Também não entra. Esse 10 entra. Aí vai ficar esse 10 girando positivo, então mais 10, vezes a distância. Também 2 metros, então 10 vezes 2. E o 25, da reação de apoio, vai fazer a peça girar no sentido horário, então negativo. E a distância? 25 vezes 2 metros. Então vai ficar menos 25 vezes 2. O somatório disso tem que ser igual a zero. Quando a gente fizer aqui, ó, vai ficar menos 2FA, mais 10 vezes 2 dá 20, menos 50, igual a zero. Né? A princípio. Deixa eu só ajeitar isso aqui que tá feio. Igual a zero. Eu vou passar tudo numérico para o outro lado. Então vai ficar menos 2FA, mais 20 menos 50 dá menos 30. Vai passar para o outro lado, vai ficar 30 positivo. Como o menos está de um lado, eu vou inverter, né? Então, esse lado aqui vai ficar positivo, o outro lado vai ficar negativo. Conclusão, FA é igual a menos 15 kN. Aí lembra do conceito. Se deu negativo, é porque ele está sofrendo compressão. Então, aquela peça está sendo comprimida. FA, compressão. Aí eu vou usar o mesmo princípio, só que agora em outro ponto. Onde é que eu posso aplicar? Eu posso fazer, por exemplo, o somatório de... imagina que eu quero descobrir o valor de FC. Onde é que eu aplicando o momento fletor, o somatório de momento, FC é a única variável, a única incógnita. Quando eu aplicar nesse ponto aqui, ó. Quando eu aplicar nesse ponto, FB não gera momento, apesar do décimo aqui estar fora de escala, FA também não gera. Então, vai ficar apenas FC como a minha incógnita. E é exatamente isso. Somatório, então, dos momentos no ponto C igual a zero. Tá? Só para quem não recorda, estou fazendo nesse ponto aqui. Esse ponto aqui eu chamei de ponto C. Então, somatório de momentos no ponto C igual a zero. Vamos olhar para a figura. Vamos começar pelo FC. FC está girando no sentido positivo. Então, FC vezes a distância, 2 metros. FA não gera momento, FB não gera momento. Esse 10 gera sentido horário, então positivo. 10 vezes 2, ó, a distância desse ponto até aqui. 10 vezes 2. Esse outro 10 também está girando no sentido horário, então mais 10. E a distância daqui para cá é 2, com mais 2, 4. Então, 10 vezes 4.
E o 25 gira no sentido anti-horário. Então, menos 25 vezes a distância. O 25 até o ponto aqui, o ponto C, 4 metros. Então, 25 vezes 4. O somatório disso tem que ser igual a zero. Confere se você pegou todas as forças que geram momento naquele ponto. É só olhar. FC, confere. O primeiro 10 aqui, confere. O segundo 10, confere. O 25, confere. O FB não entra e nem o FA. Perfeito. Então, vai ficar 2FC mais 20 mais 40 menos 100 igual a zero. Então, 2FC vai ser igual. Eu vou passar tudo para o outro lado, vai ficar positivo. Vai ficar trocado o sinal. Então, vai ficar menos 60 mais 100. Então, FC, conclusão, vai ficar igual a 20 kN. Deu positivo? Deu. Então, isso aqui é uma peça fracionada. Peça fracionada. Falta só uma agora, né? A gente já descobriu o valor de FA e FC. Perfeito. Eu preciso descobrir agora FB. Eu posso partir agora para uma das equações, como por exemplo, somatório de todas as forças em Y igual a zero. Aí eu decomponho o FB em X e Y, né? E aí eu faço o somatório. Perfeito. Super válido, super tranquilo. Aí você tem que fazer aquele cálculozinho. FB vezes cosseno de 45. FB vezes seno de 45. Tranquilo. Para chegar ao mesmo resultado. Só que eu quero pensar com vocês de uma outra técnica, que é usar outra equação de momento. E aí, onde é que eu posso aplicar o momento onde eu cancelo o maior número de variáveis, mas que o FB fique ativo? Eu posso pensar o seguinte, se eu fizer no ponto, sei lá, no ponto B, dá certo? Dá. Por quê? Porque o FB não vai ser zerado. O FA vai zerar e o FC não vai, mas eu já tenho o valor dele, então pouco importa. Perfeito. Eu posso pensar em outros pontos. Eu posso pensar também, ó, sei lá, nesse ponto. O 25 não gera, o 10 não gera, o FC não gera. Ficou quantas variáveis? 3. Uma delas desconhecida. Fácil demais. Se eu fizer nesse ponto, isso não gera, isso não gera, isso não gera. Ficou 3 variáveis. Perfeito. Então, perceba que você tem várias opções de onde calcular o momento. Qual você vai escolher depende de onde você achar mais simples, mais fácil de resolver. Tanto faz. Eu vou pegar aqui por comodidade e para fazer o exemplo, eu vou até pegar essa imagem e trazer lá para baixo, para a gente ficar sempre vendo ela. E eu vou fazer o somatório de momentos no ponto F. Somatório de momentos no ponto F igual a zero. Se vocês quiserem, vocês já podem colocar um X aí onde não entra, né? Quais são as variáveis que não entram, sei lá, pode ser. No ponto F, o 25 não entra, o FC não entra e esse 10 também não entra. Beleza, então sobrou ali as variáveis que vão gerar momento. Começar pela desconhecida, FB. FB vai girar no sentido horário, então positivo. FB vezes. Aí vem uma dificuldade, que talvez inviabilize a gente utilizar esse método agora. Talvez você já saiba qual é. Eu até nem tinha pensado nele até esse momento. Até perceber. Que é o seguinte, pessoal. Qual é a distância do ponto FB até do vetor FB até o ponto F? É uma distância inclinada. Porque ó, esse vetor ele pode vir até aqui. Aí quando ele estiver aqui, a gente vai fazer um ângulo de 90 graus para descobrir a distância. Pode não ser o melhor caminho, pode não ser a situação mais fácil. E na verdade nem é. Tem como fazer? Tem. Você pode utilizar alguma resolução geométrica, ou você pode simplesmente pegar aqui o FB e converter ele em X e Y. Também seria válido, também seria uma opção. Só que se é para converter, eu vou fazer o mais fácil. Então eu vou ignorar aqui o momento. Confesso a vocês que eu nem tinha reparado nesse detalhe.
Mas eu vou fazer aqui, ó, somatório das forças em Y igual a zero. Então, obrigatoriamente, eu preciso pegar essa força FB e converter ela para a sua vertical. A sua vertical, deixa eu mudar aqui só a letra. Deixa eu ajeitar aqui, eu preciso entender. Tá, eu vou fazer isso aqui. Vou só mudar aqui a fonte para ficar bem destacado. Pronto. A sua componente. O ângulo é 45? Então, a componente aqui, eu vou trazer aqui para baixo, ela é FB vezes seno de 45. Agora sim, agora está feito o meu procedimento. Somar tudo que tiver em Y, né? Tudo que tiver na vertical. Vou até tirar esses desenhos aqui, já que a gente não vai precisar deles. Por que eu escolhi a vertical? Porque não vai me importar nem o valor de FA nem FC. Né? Porque está na vertical, então não preciso deles. Então, eu vou fazer a somatória. FB seno de 45. O que é mais positivo? O 25, mais 25 que está positivo. Ó. Menos 10, menos 10. Então, menos 10, menos 10. Somatória disso igual a zero. Então, eu vou ter que FB vezes seno de 45 é igual a menos 5. Aqui fica 25, menos 10, fica 15. Menos 10, fica 5. Passando para o outro lado, menos 5. Então, FB vai ser igual a menos 5 dividido por seno de 45. Se eu quiser fazer isso direto aqui, ó, menos 5 dividido por seno de 45. Eu vou chegar aqui ao valor de menos 7,07. Eu vou arredondar isso aí para 7. Tá? Ou quem quiser, menos 7,1. Mesma coisa. Aproximadamente menos 7 kN. Se tem o menos, é porque aquela peça está sofrendo compressão. Então, notem que com 3 equações, eu consegui obter as 3 variáveis que eu tinha. Eu posso agora, o resultado é voltar lá para a figura. Eu vou só copiar ela para não manchar a primeira, a principal. Então, a gente vai ter aqui a minha figura. E ao invés de ter essa seção, eu vou botar os valores. Então a gente já sabe ó, que, por exemplo, a barra inclinada é menos 7. Ela está sofrendo uma compressão de 7. A barra superior, lá no bando superior, é menos 15. Então, vou jogar aqui, ó, menos 15. E a barra inferior é 20 positivo. Então, 20 positivo. Eu até recomendo, tá, para não restar dúvidas, coloco mais 20. Perfeito. Tá aí as 3 reações internas, os 3 esforços internos atuando nessa treliça. Por simetria, eu posso dizer que desse lado também é menos 15, também é menos 7 e também é mais 20. É simétrica, então eu consigo dizer isso. Aqui no meio a gente já tinha definido, né, pelo zero force member, isso aí é zero. Eu quero saber as outras. Beleza. É só, ou você aplica o método dos nós, se você julgar mais simples, ou você aplica o método das seções. O mais comum é a gente ir avaliando caso a caso. Exemplo. Deixa eu pegar aqui como exemplo essa barra. Eu preciso fazer alguma conta para descobrir o valor dela? Não. Eu sei que ela vai estar comprimida, ela está recebendo 10 kN em cima. Imagina esse nó isolado. Isola esse nó. Você tem uma força vertical e tem uma reação para cá. Qual é o valor dessa reação? Exatamente o valor da vertical. Só com o sinal contrário. Então, menos 10. Por simetria, o outro lado também é menos 10. Então, já defini uma outra.
A mesma coisa, pensa um pouquinho. Qual é o valor dessa barra? Será que é 10 também? Não é 10 porque nesse nó tem uma outra barra aqui que vai receber parte dela. Então, não pode ser 10. Mas qual é o valor então dela? É só olhar aqui para baixo. Olha para baixo, pega esse nó. Só tem uma força aplicada, que é 25. Então, o esforço vai ter que ser o contrário disso. Menos 25. O outro lado, idem. Menos 25. Então, em algumas situações, não vale nem a pena perder muito tempo. Olha somente para isso e está resolvido. E, aproveitando que a gente já está aqui, ainda tem tempo, vamos resolver os últimos pontos, utilizando quem? O método das seções. Então, eu vou criar uma seção aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de seção B. Ó. Seção B. E vamos fazer ela. Eu vou repetir a figura. Vocês vão ver como é simples, né? O método. Eu vou repetir aqui a figura, cortar ela. Exatamente onde está o B, eu vou passar aqui algo cortando. E vou olhar para um lado, ou para a esquerda ou para a direita, eu vou olhar para a direita. Ou, desculpa, para a esquerda. Então, eu vou apagar todo esse resto aqui. Tudo que não for necessário, eu vou apagar. Pronto, já tenho aqui os valores. Eu não preciso saber os esforços internos. Preste atenção, eu não preciso. O que eu preciso saber é, como eu cortei, vai surgir vetores nesses pontos. Mas eu não preciso saber o esforço dessa daqui. Não me interessa, é por isso que eu apaguei. Eu só preciso saber as forças externas e as forças de onde eu seccionei. Aí eu vou chamar aqui, sei lá, FABC, FD, FE e FF. Só para manter a memória de cálculo. O princípio é exatamente o mesmo. Ah, eu quero saber o valor de, sei lá, de FF. Como é que eu faço? Somatório de momentos nesse ponto. E se eu fizer o somatório de momentos nesse ponto? Aí vamos lá, somatório de momentos no ponto A igual a zero. Perceba, quem é que não gera momento no ponto A? O 10 não gera, o FD não gera, o FE não gera e o 25 não gera. Então, qual é o valor de FF? Zero. Então, ó, FF igual a zero. Aquele mais atento percebe que pelo próprio método dos nós, fazendo o nó ali, o nó F, já ia perceber isso. Porque não tinha nenhuma força na vertical naquele ponto. Perfeito. A força FF é um membro de força nula. Ah, então eu posso tirá-lo? Não, porque ele dá estabilidade à estrutura. Ele pode não ter uma resistência, ele não pode necessitar de resistência interna, mas ele dá estabilidade à minha peça. Então, está aí o nosso primeiro membro. Fazer o mesmo procedimento, só que olhando aqui agora, no ponto F, somatório de momentos no ponto F igual a zero. Nesse sentido, o que acontece no ponto F? FF não gera momento, o 10 não gera momento, o 25 não gera momento. Fica sobrando essas duas variáveis. Só que não me atende. Por quê? Porque eu continuo tendo duas variáveis desconhecidas. Então, não é o melhor caminho. Qual é o melhor caminho, então? Buscar um nó onde duas variáveis se anulam. O primeiro delas eu já usei, foi por nó A. O segundo ó, é aqui embaixo. No caso, seria o nó G. Agora sim, somatório dos momentos no nó G igual a zero. A gente vai ter o quê? O FD girando no sentido negativo. Então, vai ficar menos FD vezes 2, né? Porque a distância aqui é tudo 2. O 10 girando no sentido positivo. Então, mais 10 vezes 2. E o 25 negativo. Então, menos 25 vezes 2. Somatório disso igual a zero. Então, vai ficar menos 2FD mais 20 menos 50 igual a zero. A gente vai chegar à conclusão que FD é igual a menos 15 kN
Se deu negativo, é um material que está, é uma barra que está comprimida. Precisar fazer esse cálculo? Não, olha para a figura. Avalie aquela condição que a gente discutiu quando estava discutindo membros de força zero. Olha para esse nó. Se tem menos 15 para um lado, tem que ter menos 15 para o outro, porque não tem nenhuma diagonal. Então, naturalmente, eu já poderia descobrir que esse valor seria menos 15. O mesmo acontece aqui embaixo, né? Por quê? Porque existem diagonais. Aí eu não podia dizer que 20 aqui seria 20 aqui. E, na verdade, a gente já descobriu, né? Aqui, nesse membro, é zero. Zero do lado, zero do outro. Eu vou botar aqui o menos 15 lá em cima. Olha só a grande sacada que a gente está trabalhando aqui, utilizando dois métodos ao mesmo tempo. Utilizando o método que for mais fácil para aquela barra, para aquela situação, para aquele momento. O último deles, então, eu já descobri esse aqui que é zero, eu já descobri esse que é menos 15, e eu estou botando o sinal porque eu não mudei aqui o vetor, né? Então, eu vou deixar ali o sinal. E falta quem? O FE. Calcular o FE. Eu posso utilizar agora o somatório de forças em Y igual a zero. Aí eu vou ter 25 positivo, 10 negativo e o FE é negativo, né? Só que vai ficar FE vezes o cosseno de 45. 25 menos 10, assim, isso aqui vai dar igual a zero, né? 25 menos 10 dá 15, eu vou passar o que está negativo para o outro lado, vai ficar FE cosseno de 45. Consequentemente, FE é igual a 15 dividido pelo cosseno de 45, que vai dar, vamos lá, 15 dividido pelo cosseno de 45. 21,2. Então, deu positivo de 21,2. Ou eu vou começar um exemplo didático, eu vou deixar aqui só o 21. 21 quilonewtons, como é positivo, tração. Então, eu posso retornar agora para a figura. E agora eu tenho tudo. Aqui, ó, 21 mais 21. Aqui também, né? Mais 21. E eu vou apagar essa seção. Eis a determinação dos esforços internos da minha treliça, utilizando o método das seções, preferencialmente, mas também utilizando aí o método dos nós, sempre que eu julgar necessário. É com base nisso daqui que o projetista vai determinar qual é o material que vai ser usado. Ele pega, por exemplo, ó, todas as diagonais, essa e essa. Vou escolher um material para elas. Aí ele vai dimensionar. Ele vai escolher um perfil, por exemplo, de aço, e vai verificar. Ele resiste a 21 kN de tração? Resiste. Então, passou na primeira etapa. E ele resiste a 7 de compressão? Resiste também. Então, esse é o material. Não, ele não resiste. Então, a gente muda o material. A mesma coisa. O banzo inferior. Eu vou achar um material que resista a 20 kN de tração. O banzo superior a 15 kN de compressão. E é assim que se dimensiona uma estrutura. O primeiro passo é saber isso, é saber qual é o esforço que está atuando dentro da minha estrutura. Então, eu espero que essa aula, que foi corrida, eu tive que correr porque a gente tem um limite de tempo, né? Então eu precisei realmente falar um pouco mais rápido, mas eu espero que tenha ficado claro como é que funciona o método das sessões. A gente vai chegar em sala de aula e vai fazer outros exemplos, vamos discutir em sala esse tema, mas esse é o nosso material R2U para a semana 6, complementando a nossa carga horária presencial. Então, a todos, meu muito obrigado por assistirem até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.